Oi, pessoal! Estamos aqui mais uma vez num novo episódio do Renda-se Podcast. Queria agradecer a vocês por estarem aqui comigo hoje. Eu tô com um convidado fantástico, uma pessoa que, assim, de primeira, quando eu conheci, eu já senti uma empatia absurda. A gente tem uma coisa em comum, somos nordestinos muito orgulhosos. Ele é jornalista, ele é um apaixonado pela moda e eu acho que ainda mais pela vida e consegue misturar os dois assuntos de uma forma assim subliminar, é incrível mesmo. Ele é autêntico, ele é extremamente coerente, o que hoje em dia é raríssimo. Ele tem voz, ele tem opinião. Acho que o papo aqui vai ser muito bom pelo simples fato de que ele é reto e direto, que nem eu, e quem sabe um pouco controverso e rebelde. Então, posso dizer que é uma pessoa que eu queria muito que estivesse aqui e que topou estar aqui comigo. Eu sou super grata. Reneiro Oliveira, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Que bom que deu tudo certo. Estávamos nesse dilema das datas, por imprevistos, mas estou feliz em estar aqui. Que bom, fico feliz. Eu ia te perguntar, como você chega aqui hoje? Eu chego próspero, né? Eu acho que eu chego depois do meu aniversário, essa mudança astrológica. Penso que a mudança de vida está cada vez mais latente em mim, sabe? Com essa sede de mudança. Eu estou nesse momento de mudanças, de muitas mudanças, mas de coisas positivas, que inclusive eu acho que com a maturidade, né, a gente vai entendendo quais os caminhos são nossos por direito e não por idealizações dos outros. Então eu estou bem nesse momento de prosperidade. Que bom, e que bom que eu tô aqui com você, podendo compartilhar desse momento, que eu acho que a gente troca energias, né? E boas energias são sempre muito bem-vindas. Sempre. Parabéns, eu sei que você fez aniversário sexta-feira. A gente tá aqui hoje, gente, vocês sabem, né? Quando vem um convidado, chamam pra um vinho, uma coisa, hoje a gente abriu uma champanhe pra celebrar. Então, aproveitem, porque esse papo vai ser, vai dar o que falar. Exato. Então, cheers a nós. A nós. Vamos lá. Hoje meu sotaque vai brilhar, gente, porque tem gente que acha que eu não sou nordestina. Tem gente que acha que eu sou carioca, fala assim, não sei muito bem de onde você é, mas eu sinto um sotaquezinho diferente. Hoje você vai sentir que ele vai sair, o meu nordestino total. Vamos lá, 28 anos, tá brilhando. Ariano, conta pra gente quem é Reneiro Oliveira, de onde ele veio e onde ele tá hoje. Então, eu acho que o René Oliveira, ele é múltiplo, de diversas facetas. Eu acho que quem me enxerga enquanto comunicador que eu sou e que eu estou me tornando cada vez mais, não imagina a timidez por trás desse feed que movimenta tanto hoje, eu acho que a moda como um todo. Eu sou rebelde. Eu falei. Você falou. Eu sou um rebelde sonhador, não um rebelde sem causa, eu sou um rebelde com causa. E eu acho que essa rebeldia é o que me traz até aqui de uma maneira muito feroz e determinada ao mesmo tempo, sabe? Então eu sempre fui uma criança, não o mais inteligente da escola, mas o mais dinâmico. Eu sempre tive um espírito de liderança dentro de mim. Sempre tive esse sentimento de mudança, de coragem mesmo. Hoje eu recebo muitas mensagens, as pessoas falam, nossa, como você é corajoso. Sendo que na minha cabeça, tudo que eu faço através do meu trabalho é o certo. Então eu nunca tive nenhum momento da minha vida que eu não estivesse fazendo pelo certo, né? Então até nas vezes que eu errei foi tentando acertar. E tudo isso vai sendo construído ao longo de uma jornada de autoconhecimento. Então, quando você é uma pessoa que se coloca nessa posição de trazer pensamentos, de trazer um certo tipo de crítica, eu me enxergo também como aquela criança na fase dos porquês, sabe? Que tudo é um porquê, mas por quê? Mas por quê? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Eu vivo num eterno porquê. De por que hoje a moda é como é, de por que a moda não é mais como era, ou por que a moda vai ter que mudar sim, ou por que estamos todos em um momento duvidoso a partir da moda e a partir do mundo. Então, eu acho que eu sou essa pessoa inquieta. Eu tenho muitas angústias, eu tenho também muitas desconfianças em relação a tudo, mas também eu tenho algumas certezas. Eu acho que
e não são certezas absolutas, né? Eu tenho um grande amigo meu que uma vez olhou pra mim e ele falou: você vai acabar sozinho. Ele falou isso? Ele falou e aquilo me pegou em um lugar e depois eu escrevi, aí tem umas coisas que ficam dentro de mim, aí eu escrevo, aí depois ele falou: amigo, eu falei que você ia acabar sozinho, não pela solidão de pessoas, mas no sentido de que você é muito coerente em relação ao que você acredita. Nesse sentido de ter essa voz, esse questionamento e não compadecer, sabe? Tipo, não esmorecer mesmo, nesse sentido da palavra, de gerar uma dúvida sobre mim mesmo ou sobre os lugares que eu preciso frequentar, ou que eu preciso estar. Sei lá, hoje vai ter uma festa super badalada em São Paulo. Eu não sei quando é que esse episódio vai sair, então vou falar e vai ficar em aberto. Semana que vem. E aí eu falei, sabe, eu vou pra minha casa. Eu vou sair daqui e vou encontrar os meus amigos da vida real. E chega um momento que você não precisa mais ficar fazendo essas salas e tudo mais. Então, eu acho que ele me trouxe isso nesse sentido, porque eu não Você não cede a tudo, né? a tudo. Tipo, eu não tiro um pedaço meu para dar pro outro. Porque dentro da minha construção, enquanto pessoa, eu tenho um exemplo de uma tia minha que era basicamente uma mãe também, que foi de onde surgiu esse meu desejo pela moda. Minha tia tinha uma multimarcas no interior. Eu sou do Rio Grande do Norte, de Santo Antônio, do Salto da Onça, tem todo um drama. E aí a minha tia era essa pessoa que tipo tirava a roupa do corpo e dava para as pessoas da família, as pessoas de fora, as pessoas do convívio. E ela foi acometida por um AVC. E desde então a vida de todo mundo precisou mudar, precisou se reinventar. Então o que a gente tinha estabelecido enquanto um padrão de vida, isso mudou drasticamente. Então eu não via mais os amigos da minha tia que viajavam, eu não via mais as pessoas. Aí eu falei, cara, somem, né? somem. Aí eu falei, eu sou o René Oliveira enquanto eu continuar fazendo o que eu faço. Então, ou eu me preservo para permanecer nessa linha reta que ela sobe e eu tenho que também entender que às vezes ela vai descer um pouquinho e depois eu volto e vão ter momentos que eu vou estar bem, outros que eu não vou estar, mas me doar para o outro, e ainda mais nesse mundo da moda, que é um mundo de conveniências, isso eu não faço. Então, realmente, por esse lado, eu acho que eu posso acabar sozinho dentro desse aspecto, mas Dentro desse mundo, né? Desse mundo, porque eu sei que a vida real existe, eu sei que os meus amigos estão lá, eu sei que minha família também está lá, e eu falo para todo mundo, se eu não puder permanecer fazendo o que eu faço, como eu faço hoje, eu volto para Natal. E sem nenhum problema, sem nenhum drama, tá tudo certo, porque eu sempre precisei me reinventar. Então seria mais uma vez que eu estaria me reinventando. E graças a Deus eu tenho uma cabeça muito boa, talvez para a idade que eu tenho, por ter passado por coisas que eu passei e por trabalhar com o que eu trabalho e ter esse discernimento, né, de saber que o que é meu tá guardado. Eu escrevi isso no meu post de aniversário. Eu falei, eu não tenho medo algum da colheita, porque eu sei o que eu planto, eu sei o que eu faço pelas pessoas e muito sem nada em troca, sabe? Porque eu sei que eu já fui muito ajudado também para estar aqui. E a gente devolve para o universo essas coisas, e aí elas vêm de uma maneira muito mais grandiosa. Tá certo. Mas eu te ouvindo aqui, eu raramente falo de mim como pessoa, né? E assim, como a gente tem em comum o mundo da moda, recentemente saí de uma empresa gigante, por diferença de valores, entre outras coisas, e você vê que as pessoas somem. Assim, hoje eu mandei mensagem até para uma pessoa que convivia muito comigo e eu falei assim, eu sei que eu não te emprego mais, mas eu achei que a amizade ia se manter. Sim. Para eu mandar essa mensagem, eu demorei meses para aceitar que eu posso me colocar, que dói. As pessoas, elas evaporam, sabe? Você se pergunta por quê. E aí eu comecei a entender de que não sou eu, está muito mais no outro, né? Então, assim, que essa troca que eu tenho de me doar para as pessoas, e aí fala assim, sem esperar nada em troca, talvez eu esperasse demais, eu colocava expectativa demais, e tô trabalhando isso em mim para dizer assim, se eu der, que seja por dar mesmo, por prazer, seja lá por quê, mas sem esperar, porque quando a gente espera, machuca. Raramente vem, raramente é recíproco. Enquanto você está oferecendo alguma coisa, super, né? Quando você não tem mais o que oferecer, por exemplo, no caso da sua tia, ou no meu, as pessoas evaporam. Mas é o que você falou,
Pelo menos eu sei, assim, que eu tenho base, eu tenho uma família, eu tenho os meus amigos próximos, eu tenho isso para contar. Então, assim, a perspectiva muda. E outra né? coisa, assim, eu acho que depois de todo esse glamour de moda, de flashes, de eventos, você volta pra casa sozinho, Sozinho. né? Então, assim, eu tenho que estar bem comigo mesmo, porque sou eu que chego, sou eu que me dou o banho, sou eu que preparo minha janta, sou eu que pego meu livro e leio, não é ninguém que tá lendo pra mim. Então, assim, ou eu fico bem comigo mesmo e entendo que tudo isso é uma questão de catraca, sabe? Que depois que eu saio do evento, eu sou um CPF. Exato. Eu não sou um CNPJ. Então, eu tenho que me cuidar a certo ponto para que esse entorno ele não crie ilusões, que a moda ela foi pautada muito em cima de ilusões e não de verdades de mercado. É uma indústria, então parece que esses personagens eles ficaram meio que nublados, ninguém sabia se é o estilista, ou se é a pessoa real, ou se é o comunicador, ou se é a pessoa real. Então eu tento definir isso muito bem. Eu odeio não estar trabalhando e estar falando sobre moda numa mesa de um bar, Por quê? sabe? Porque eu acho que as pessoas elas começaram a entrar em grandes bolhas novamente. Quando eu fiz uma série de stories falando que as redes sociais elas se tornaram a nova passarela e que ninguém mais olha para Gisele Bündchen como uma mulher ideal. Eu tenho isso aqui. Aham. Pois é, e ninguém olha pra Gisele como uma mulher ideal e olha hoje pra uma Virgínia. Recebi comentários falando, nossa, mas Virgínia, eu não acompanho a Virgínia, não sei quem é Virgínia. E aí eu falei, você deveria saber, porque foi da gente não saber quem era, sei lá, por exemplo, o Bolsonaro, que ele virou presidente, que ele estava lá na Luciana Gimenez toda semana, que ele estava no CQC fazendo palhaçada com aquela galera. E foi crescendo e crescendo. Como é que você não sabe quem é uma Virgínia hoje no país que a gente vive totalmente conectado? Uma mulher que tem 40 milhões de seguidores, uma mulher que saiu... Que revolucionou, né? Que revolucionou, que saiu em reportagem falando que ela tem o cachê da desgraça alheia por conta das bets. Então, assim, não é cool você chegar e falar, eu não conheço a Virgínia, não conheço um Carlinhos Maia, porque eu estou consumindo Maria Bethânia, Gilberto Gil. Então aí a gente está vivendo em um Brasil paralelo, né? Isso que eu ia falar, é falta de cultura, não saber, porque você pode até Também. nem gostar, tá tudo bem, mas o saber, Exatamente, né? porque essas pessoas elas vão crescendo, 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 e quando você olha, elas estão na cadeira da presidência da República. Estamos onde estamos hoje. Sim. Eu vi, inclusive, o post que você escreveu do seu aniversário semana passada. E você falou ali que você... Eu, pelo menos, na verdade, eu analiso tudo o tempo todo. Então, eu tenho sempre 1000 questões, porque eu estou sempre em busca da minha própria evolução. E ali, você fez um questionamento a você mesmo, né? Que você falou assim... como foi? Peraí. Ai, gente, corta, porque eu me perdi aqui. Peraí. Vou voltar, tá? Você se questionou recentemente se pertence aonde está nessa indústria e se talvez deveria pegar a bolsinha e sair de fininho. Eu ri, mas não foi com o intuito de rir. Eu fiquei me questionando mesmo, assim. Porque eu olho você e eu acho admirável o seu trabalho pelo simples fato que você ainda continua sendo uma pessoa muito coerente, muito verdadeira. Porque hoje em dia as pessoas se vendem por qualquer coisa, né? Por uma permuta, por um cachê. As opiniões das pessoas mudam. Por uma viagem na fazenda. Por uma viagem na fazenda. Exato! A gente tá falando sobre isso agora, né? Então, assim, eu acho admirável que você não tenha se corrompido dessa forma. Então, assim, por favor, não pegue sua bolsinha e saia. Fique aqui, porque você traz muita provocação. Além de reflexão, sobre os assuntos que você aborda, você traz muita provocação. E as pessoas precisam ser provocadas. Ninguém passa o dia se provocando, você concorda? Sim. Então, assim, quando eu leio alguma coisa que você escreve, assim, extremamente bem, de uma forma muito bonita, assim, me provoca, sabe? Talvez alguma coisa que eu sempre acreditei, eu falo, será que é isso mesmo? Então, por favor, o que te faz se questionar tanto? Tudo. Tem um livro que... eu vou dar esse exemplo. Eu já falei que eu vou falar sobre tudo, vou falar. Você tá aqui pra se render? Então tá. Eu vou começar por 2 pontos. Tem um livro que se chama Nos Bastidores da Vogue, que eu li ano passado, e fala sobre
os bastidores especificamente da revista Vogue, mas das revistas de moda no geral, de como elas se tornaram o que são hoje, de como a Vogue sobreviveu a 2 guerras e seguiu intacta. E muito disso vem das pessoas por trás dos títulos. E uma das primeiras editoras de moda da Vogue foi a Edna Wiman Chase. E tem um ponto nesse livro que me marcou muito, é que em uma dessas passagens ela estava grávida e estava para ter o bebê, ou ela já estava com o bebê, mas na maternidade ela ficava olhando o prédio que estava sendo construído e ficava julgando e criticando como esse prédio ele poderia ser melhorado. Ela já enquanto editora de Vogue. E aí a escritora fala, esse olhar crítico dela foi essencial para o trabalho dela, para transformar a Vogue no que ela é, mas na vida pessoal ela perdeu muito, porque ela não criticava só o comportamento da sociedade, ela criticava a família, ela criticava os amigos. Então eu me sinto muito hoje nessa posição de que eu tenho que reavaliar e talvez criar uma coisa mais maleável para que eu consiga entender o outro como um ser individual também. E aí a outra coisa que eu ia falar, hoje eu estou fazendo um curso de moda com o professor João Braga, que é um crânio, assim, dentro da história da moda. E aí me surpreendeu porque minha colega de classe é a GK. Ah, olha, ela é muito querida. E aí quando eu cheguei, que eu vi a GK, eu falei, gente, eu já fiz críticas à GK em relação a esses jogos de azar e tudo mais. Sim. E de como ela estava usando a moda durante a Semana de Moda de Paris para divulgar essas bets e tudo mais. E aí, quando abriu lá uma parte de perguntas, a GK fez uma pergunta e eu fiquei tipo, meu Deus, que pergunta é essa? E passei a vida. E aí ontem a gente teve a segunda aula e eu comecei a olhar para a GK de novo ali, estudando e tudo mais com a caneta, e comecei a pensar, estamos em um mesmo ambiente. Sim. Na busca de um mesmo objetivo, que é absorver história, absorver conhecimento, cultura e moda. E aí a GK fez uma outra pergunta que eu achei mais boba ainda do que da primeira aula. E aí a aula acabou e eu fiquei pensando, meu Deus, eu não posso tirar minhas conclusões a partir de 2 perguntas que eu considero boba, mas que para ela pode não ser. Então, assim, mesmo que a gente seja vizinhos de estado do Nordeste e tendo histórias semelhantes de locais que saímos sem acesso, ou com falta de educação, ou com falta de incentivo, ela também está ali procurando algo. Ela está tentando, Ela está tentando. Né? E aí eu compartilhei isso com um grupo de amigos e teve uma amiga que veio muito agressiva. E que eu também vim de um lugar muito pobre, que eu também vim de um lugar diferente, que eu tive que aprender. Aí eu falei, meu amor, é o seguinte, a gente não pode pegar jamais as nossas mazelas pessoais e levar para o coletivo. Porque se a gente leva para o coletivo, a gente está querendo ou não se igualar a qualquer tipo de situação e que são cenários diferentes. Não existe essa jornada do herói, que todo mundo vai sair do Nordeste, vai sair do Norte, vai sair de onde quer que seja e vai chegar em um determinado local de conhecimento. E aí eu comecei a fazer uma outra reflexão que eu não sei se uma pessoa como GK teve um grupo de acolhimento igual eu tive quando eu cheguei em Natal. Eu comecei a circular com os melhores jornalistas da cidade, muito por acaso. Então eu tinha um outro tipo de conhecimento. Sim. Eu comecei a circular em uma classe social que tinha mais privilégios e que socialmente e culturalmente falando, eu estava inserido e comecei a entender a partir deles. Então todo o meu repertório, ele nasce a partir da vida. Sim. Então eu não posso chegar e olhar para a GK nesse curso e talvez querer que a GK, por ela hoje ter o acesso financeiro, ter o capital financeiro, ela tem o mesmo conhecimento que eu. E eu também não posso invalidar a posição dela enquanto estudante, estando numa mesma sala de aula que eu, e achar que aquilo é bobo ou não. Tipo, não, então eu tenho que desarmar e tirar esse meu olhar crítico também dentro desses momentos. Porque eu acho que as pessoas, cada um ser humano é individual. E a gente não sabe as dores e a vivência de cada um, né? Então, eu concordo com alguns approaches comerciais da GK. Não concordo, mas eu estou em um momento que eu estou conseguindo enxergar uma pessoa que está tentando. Sim, então, um ser humano, né? Um ser humano que está tentando. Então, tipo, que bom que ela está buscando
cultura e hoje somos colegas de classe dentro desse aspecto digital, obviamente, e é isso, sabe? Então, não tem como a gente ficar medindo a vida do outro pela nossa própria régua, sabe? Eu acho que a gente tem que desarmar um pouco E e eu nem tô pelo trabalhando Instagram, isso. e nem por nada, né? Assim, até a gente realmente conhecer a pessoa e ter uma troca tete a tete, aí talvez a gente possa criar julgamentos dentro da cabeça, assim, né? Sim, Mas até você conhecer, a GK, eu trabalhei com ela em alguns momentos, várias vezes no ano passado, na verdade, eu tinha meus pré-conceitos, né? sim. E ela me surpreendeu de uma forma absurda, porque ela veio com a mãe para o evento, eu estava há uma semana na empresa, e eu vi, assim, o amor e o cuidado com uma com a outra, o jeito que ela, assim, trata a mãe, o respeito, e ela realmente, eu senti nela, o que eu não sinto na maioria, uma não é uma culpa, mas um arrependimento por certos comportamentos. E ela quer se reinventar, ela tenta se reinventar, Sim. sabe? Então, assim, pra mim é louvável uma pessoa que pelo menos enxerga, sabe, que errou e E que tá tá tentando, ali, e que né, tá sabe? ali, que tá tentando se reinventar, e tá tentando se recolocar, e tá aprendendo, e tá querendo aprender. Porque quantas buscam conhecimento, Pois é, e aí vem né? muito desse lugar também. Tipo, eu trago muitos pensamentos críticos que eu busco que as pessoas elas evoluam, que elas se aprimorem, que elas tentem. E aí quando eu vejo isso acontecendo, eu vou continuar criticando, sabe? Não. Então as pessoas elas também têm que entender que estamos todos em um processo de evolução. Então se eu peço tanto mudanças e quando essa mudança vem e aí eu sigo na mesma sintonia, eu falo, não, gente, que bom que alguém está tentando aprender, porque é tanta gente nessa moda falando besteira, chamando fuxico de florzinha, sabe? A gente vai falar sobre isso. Mas, assim, em relação ao questionamento que você teve, se sigo aqui ou não, chegou a alguma conclusão? E nem vai Nem vai chegar, chegar. né? Vai continuar questionando. Sim, é um relacionamento, assim, que a gente vai amadurecendo, né? Dentro desse lugar de mudança que eu falei no começo, eu tô indo para um novo formato de comunicação, porque quando eu comecei a escrever como eu faço lá em 2021, eu tinha curiosidade, sentia saudade desse tipo de conteúdo crítico, sabe? De Que não você. existe E não mais. existe mais. Não Você pegar um existe. texto de Regina Não Guerreiro existe. e ser É transportado você para. que não tem mais. Não tem. É. Aí tinha toda aquela questão de Érica Palomino e de pessoas. Sabe, a Vogue está agora numa sessão Nostalgia que pega os textos publicados ao longo dos 50 anos. Eu falo, gente, esse jornalismo ele não existe mais. Eram histórias assim, que transportavam você para outros lugares. E foi aí que eu comecei a escrever. E hoje eu sinto que tem uma cadeira vaga dentro desse lugar da moda que não fala mais sobre indústria. Então, nessa edição do São Paulo Fashion Week, que começa dia 7 de abril, eu vou fazer uma minissérie. Que São demais. docs de 5 episódios falando sobre a moda enquanto indústria. Então, o primeiro episódio, dando esse spoiler aqui pra vocês, Eba. ele traz traz uma fábrica de tecidos, que eu vou contar a história por trás de como se nasce um desfile, né? Aham. Que muitas vezes começa assim, pelo chão de fábrica, e até chegar no final, que é o desfile em si, que todo mundo acha que um desfile, você pega uma impressora 3D e 35 looks caem do céu e não tem Então, vou falar sobre processos, né? Então, dentro Sim. desses episódios, eu converso com agentes, com modelos, com maquiadores, faço entrevistas também com jornalistas e novos comunicadores. E vai para esse lugar informativo na primeira parte dos vídeos Tá. e depois se torna um lugar de informação barra entretenimento, porque eu acho que também a gente tem que se divertir. Não dá Óbvio. para você ser blasé na moda e trazer umas coisas mais divertidas. E tudo isso vai se desdobrando. Eu tô com a minha cabeça assim, Cheio de ideia. cheio de Tá. ideias, e aí tem muita coisa para acontecer. E ontem mesmo eu falei para os meus amigos, eu falei, gente, eu tô tão feliz porque agora eu consigo entender que eu virei algo no sentido de empresa. Eu tenho a equipe. Então, Olha. durante tanto tempo era uma equipe. Era eu para Você pensar em sozinho. orçamento, eu para emitir nota, eu para pensar em pauta,
para organizar tudo, pros sims e pros nãos. E ontem eu parei, teve uma hora do dia que eu parei, eu estava escrevendo uma matéria que vai para uma edição impressa de maio, mês das noivas. E aí eu falei, gente, agora eu tenho uma equipe, eu tenho pessoas que estão ali indo atrás por mim também, tipo, estão dentro desse meu sonho, né? Que Porque orgulho, acaba sendo um né? sonho. E é isso, é por isso que eu falo de novo da questão da colheita, né? Eu acho que todo mundo também fica falando, ai, na moda, porque na moda... Eu falei, gente, que moda vocês estão procurando? Eu acho que às vezes as pessoas, tipo, ficam procurando a pessoa da moda dos anos 2010. Não existe mais. Que não existe mais, que é aquela coisa intocável. É, Então, minha tem turma mais. da moda é uma turma muito legal. Então, todo mundo se ajuda, todo mundo tá ali, todo mundo passa um contato, todo mundo fortalece um ao outro. Se eu conseguir, você também vai conseguir. Isso tem acontecido muito nesses últimos tempos. Eu, como jornalista, acabo circulando mais, conhecendo mais gente. E eu fico pensando, por que não inserir esse nome dessa pessoa que eu sei que tem um trabalho tão legal e levar isso pra frente, sabe? Então, Você assim... sabe que você tá fazendo isso comigo, né? Ah, imagina. Que eu ainda sou muito pequenininho, acabei de começar. Várias pessoas não topam. E assim, eu falo, gente, eu tô começando, mas eu tenho muito desejo de contar a tua história, porque é verdade, é verdadeiro, eu gosto de contar histórias. E só de você ter topado, parece que você me incluiu nessa turma aí sem nem me conhecer direito, né? Porque a gente se viu brevemente uma vez, Muito né? brevemente. Num evento... E sabia que aquele dia era um dia bem caótico pra mim? Jura? Em relação a... Tinha muita coisa acontecendo. E ninguém sabe como tá a mente do palhaço, né? É verdade. Mas... Foi nesse dia mesmo, assim, muita coisa aconteceu ali. Coisas de bastidores, coisas que também já se resolveram. Mas foi um dia bem caótico. Mas para Olha. você ver como até nos dias caóticos a gente tira coisas positivas, né? Pois é, ali eu bati e falei, gente, que demais. Eu já tinha o projeto do podcast, mas não tinha começado a gravar ainda. E logo que eu comecei a gravar, falei, eu preciso dele aqui. Então, eu até te agradeço, porque você está colocando muito em prática, estando aqui comigo hoje. E eu não sinto isso muito no mundo da moda. Voltando, a Luanda teve aqui, a Luanda Vieira, e ela falou assim, categoricamente, eu sabia que eu ia ser jornalista e que eu ia ser jornalista de moda. Para você foi assim? Não. Eu queria ser estilista, né? Olha, Eu eu fiz desenhava. moda, você fez? Chegou a fazer? Não fiz. Ah, você ia ver que você não ia querer mesmo, porque criar, Não costurar. fiz, mas eu quero aprender bases. Ah, O que acontece? Minha Conte. tia era dona de uma multimarca, né, no interior, como eu falei aqui anteriormente. E aí, a gente vendia coach, naqueles tempos áureos da moda da coach, que era Gisele, Rodrigo Hilbert. Lindo. E aí, os meus primeiros contatos com material impresso, né? Eu venho de uma cidade que hoje tem pouco mais de 24 mil habitantes. Acho que nessa época era bem menos. E eu não tinha, tipo, Vogue. Eu não sabia nem o que era Vogue. Eu não sabia o que era uma Bazar, o que era uma L. Então, os meus materiais que eu tinha era Coach Mag. Quando existia essa... Eu me desfiz quando eu mudei ano passado pra cá. Então, desde criança eu tinha isso. Eu tinha um banner gigante da Gisele no meu quarto, que chegava esse material. Então, era Coach, Elos, TNG, M-Office, essas marcas todas. E aí, eu comecei a desenhar, começava a desenhar, vendo os desenhos que tinham dentro das revistas e reproduzia. E eu não fazia mais nada na escola. Tipo, eu tinha um caderno inteiro, que era só Cheio desenho. de desenho, croquis. E aí eu ia pra coordenação, que a professora de matemática, Catarina, eu lembro de você, Muito bom. me levava, ia, tipo, era só desenho, muito desenho. E um dia eu cheguei pra minha mãe e falei, eu quero estudar moda. E aí ela falou, se é o que te faz feliz, vai nessa, né? Tipo, aí oi. Foi Tipo, fácil assim? não, e assim, eu não venho de uma família de posses. Aham. Eu não venho de uma família que tem grana. Então, na lógica, era a gente, tipo, ser médico, ser advogado, ser engenheiro. Então, assim, nem a arquitetura poderia, eu acho que, passar na cabeça, né? Que era uma coisa muito distante. E aí eu cheguei em Natal para fazer meu ensino médio e não tinha mais o curso de moda em Natal, né? Então, eu fui conhecendo algumas pessoas. Em 2013, um grande amigo meu, José Neto Barbosa, que ele é ator, ele trabalhava na época no Teatro Riachuelo e ele me mandou uma mensagem, falou assim, vem aqui, eu morava tipo muito próximo ao Midway, né, que para quem não sabe, em Natal tem um shopping chamado Midway Mall, que é o shopping da família Riachuelo, e eu morava bem perto, então era tipo
daqui pra ali. Aí ele falou, vem, que tem um evento do São Paulo Fashion Week acontecendo. Aí eu falei, Tô e eu já indo. tinha, dentro desse meu escopo, a internet já estava chegando com Facebook, Orkut, essas coisas, eu já estava migrando pro Facebook. E a MTV dos anos 2010, por aí, eu ainda peguei. Então era Titi Miller, Marimun, Carol Ribeiro, que hoje em dia é uma pessoa que está na minha vida, assim, de mandar mensagem. E a gente troca ideias. A Carol vai estar dentro dessa minha série também do São Paulo Fashion Week. E aí já tinha uma base de entendimento, né? A Jana Rosa também, que apresentava, que hoje é uma amiga. E aí eu fui. Eu lembro até meu look que eu fui nesse dia. Olha. E eu levei toda a minha pasta de croquis. Cheguei lá, tipo, um jovem de 16 anos, com croquis embaixo do braço. Conheci o Paulo Borges. E em uma das salas era Dudu Bertolini, que ia fazer uma palestra, um talk. E aí ele entrou. Quando ele entrou, eu falei, gente, são com essas pessoas que eu quero andar no recreio. Eu sempre conto essa história pra Dudu. E era um rabo de cavalo, assim, gigante, uma jaquetona. Porque ele já entra, e blá, blá, blá. Eu fiquei, assim, encantado. E foi quando eu conheci o meu primeiro chefe, assim. Ele me convidou pra... Não, ele me incentivou a criar um blog. Ah, você não cria um blog, era aquela coisa. Ah, cria um blog. E aí eu criei o House of René. E aí depois eu descobri que a Erika Palomino tinha também um blog, era House of Palomino. E eu não fazia ideia de quem era a Erika Palomino nessa época. Era o House of por conta da Gaga, do House of Gaga, a equipe criativa dela. E aí eu criei isso em 2013, porque no final de 2012, em outubro, eu tinha uma página no Facebook. Então eu comecei nesse final de 2012 a criar conteúdo para a internet. Então... fui passando por isso, fui passando por muitas questões também em Natal, até chegar na faculdade, porque o mercado de jornalismo é um mercado muito bairrista. Então, era exatamente aquela época das blogueiras. Então, o jornalismo local estava perdendo espaço para os blogs. Então, ao invés de chamar uma jornalista de um jornal tradicional para fazer uma matéria... eles contratavam as blogueiras. E aí eu acho que isso foi um movimento nacional, dessa mudança geracional e de comunicação, que o tradicional não conseguiu entender que ele precisava se reinventar. E a internet entendeu isso muito rapidamente. Então, o meu chefe, ele mentia para os amigos dele e falava que eu cursava jornalismo, estava no terceiro período. Então eu passei tipo uns 3 anos do meu ensino médio. Ah, não acredito. No terceiro período de jornalismo. Porque senão eu ia ser gongado, eu ia ser atacado, eu ia ser preterido em relação aos outros. E aí foi quando finalmente em 2015 eu entrei na faculdade de jornalismo. Então eu cursei comunicação social com habilitação em jornalismo. E olha que curioso, eu quis ser líder de turma. Naquela época eu não ganhei, quem ganhou foi meu amigo Rafael, que hoje é um dos melhores jornalistas assim, do meio dele, ele cobre muito cidade, tá morando agora em Joinville. Um beijo, Rafa. E aí, Cris Vidal, que também assim, foi um grande pilar na minha vida, que foi minha professora e coordenadora do curso. Teve uma vez que ela me chamou na coordenação, aí eu falei, gente, mas eu não fiz nada. E aí sentei e ela falou, não, eu quero saber de você, o que é que você tá achando do curso, das aulas. Aí eu, oi? Tipo, você tem um líder? Aí eu fui já bem assim, você tem um líder de turma, pergunta pra ele. Nada defensiva. Aí ela falou, não, mas eu quero saber de você. Aí foi quando eu comecei a entender que eu tinha uma opinião que estava valendo mais do que o líder da turma. Então, meus professores começavam a falar, se um texto seu não chegar assinado, a gente sabe que foi seu. Por estilo de escrita, por, enfim, N questões. E aí foi quando eu fui me encontrando na comunicação. E esse sonho de ser estilista, ele foi morrendo. Eu acho que também, graças a Deus, Deus sabe de todas as coisas. E aí depois eu fiz uma especialização em comunicação, marcas e consumo. Começou pré-pandemia e depois a pandemia veio no meio e a gente começou a fazer tudo online, um caos. Mas hoje eu estou fazendo esse curso com o João Braga de História da Moda, mas eu ainda quero fazer também um curso de moda em si para aprender coisas básicas, sabe? Que eu acho que é fundamental. Até para você ter uma crítica noção, melhor. Uma crítica, saber do que você está falando, né? É legal, é legal.
Com o seu trabalho, assim, com as reflexões e as provocações que você traz, qual é o teu objetivo, assim, maior? Quando você escreve e você tem aquele leitor lendo aquilo ali, qual é o seu objetivo com o leitor? Sabe que às vezes eu escrevo. A Clarice Lispector falou isso, né? Que ela escreve para, às vezes não é nem para salvar o outro, mas para salvar a si mesma. E eu penso que se eu não coloco para fora algumas coisas, essas coisas elas começam a me enforcar. E aí só depois eu entendo que esse pensamento também é um pensamento de muitos outros. E hoje, se eu fui agraciado com esse dom da comunicação e dessa visão e de ter pessoas relevantes que me escutam e que eu estou fazendo uma mudança, às vezes eu nem sei o que está acontecendo, às vezes eu não sei quem é que eu atinjo. Fui dar uma palestra em Feira de Santana ano passado e vi uma professora de moda local chegar e falar para mim: nas minhas aulas eu uso os seus textos para embasar, para iniciar, para mostrar para os alunos que tem um outro tipo de moda, além da moda eurocêntrica, além desses problemas que a gente fica falando, essas besteiras todas. Ai, quem é que tá dançando e para qual cadeira isso vai, sabe? Isso ficou algo para mim tão bobo que eu acho que eu escrevo muito para trazer essas outras noções descentralizadas sobre a moda que a gente vive e fomenta hoje. Então eu não sei onde é que meu conteúdo vai chegar, mas eu sei que ele me leva para lugares assim que eu nunca imaginei. Então talvez essa minha voz ela seja para me impulsionar. Eu venho de uma família muito pequena também, então acho que eu tenho essa necessidade de me expressar, porque eu sou um filho do meio e tem gente que acredita nisso, tem gente que não, mas eu acho que a síndrome do filho do meio me pegou durante muito tempo. Que meu irmão é menos escutado, assim. Que estava ali no meio mesmo. Então, eu tenho um irmão mais novo. O meu irmão mais novo, ele é PCD. Ele nasceu teve meningite e tudo mais. Mas é super saudável. Ele cursa, inclusive, Educação Física na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E meu irmão mais velho sempre foi era o primeiro, o mais inteligente, que passava em tudo, que era federal e blá, blá, blá. E eu sempre tive que lidar com o lado de ficar no meio ali, então, equilibrar, assim, né? Então, acho que essa minha rebeldia, essa minha sede pelo novo, veio muito desse lugar de descoberta, sabe? Tipo, talvez para ser visto também. Talvez para ser visto. Tipo, eu tenho meu valor, Sim. eu tenho algo a acrescentar, eu sou especial também. Sim. Então, eu acho que vem muito disso, e eu fiz disso esse meu trunfo, né? E eu já encontrei meio que esse equilíbrio, eu estou encontrando esse equilíbrio para saber de uma vez por todas, assim, que eu também sou especial, que eu não preciso meio que provar nada para ninguém. Como eu falei, eu não tenho que nada, né? Tipo, eu já fiz tudo. Eu acho que esse sonho de, eu quero viajar ao mundo, mas eu quero viajar ao mundo não para ter que levar uma mala cheia de roupas grifadas e fazer uma foto na porta de um desfile. Eu quero conhecer o mundo e conhecer a moda do mundo, mas de uma outra perspectiva. Então, assim, eu não sinto mais a necessidade de provar. Se a minha publicação ela bateu 20 mil likes, perfeito. Mas se ela bateu 400, 500, mas eu sei que aquilo gerou uma reflexão em alguém, melhor ainda. Então, assim, teve esse tempo que você fica, meu Deus, eu não posso ter esses números baixos. Cobrando demais. Gente, quanto tempo eu fiquei falando sozinho durante o meu começo, que eu tinha 4 curtidas e para eu ter os comentários. E todos os dias eu acordava pensando, eu vou fazer porque uma hora ou outra a minha hora vai chegar, a minha hora vai chegar, a minha hora vai chegar, a minha hora vai chegar. E tudo isso foi um laboratório para que quando essa hora chegasse eu soubesse o que fazer. Porque você tem um post que viraliza, um vídeo também que entra lá nos anais das viralizações, isso é muito fácil, é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é você se manter, porque aí vem a consistência, né? E influência não é questão de números, é questão de relevância, consistência e coerência. Então, é isso, é uma estrada, né, que a gente vai construindo. Então, não dá para você ficar preso nisso. Ninguém tá me vendo. Mas uma hora, isso vai chegar. E aí, nessa hora que você vai ver, nossa, eu realmente precisava ter passado por isso, por isso, por isso. Pra estar onde eu tô. Pra eu não me deslumbrar com o pouco.
para não me deslumbrar que alguém está me oferecendo um prato de comida em troca de uma foto no feed, sabe? Certíssimo. Hoje eu, pelo menos, não vejo mais a mídia impressa, assim, como um veículo de informação, de inspiração. Eu, como você também, eu era apaixonado por moda. Eu morei nos Estados Unidos, fui criada lá na infância. Eu não tinha muito o que fazer na adolescência, na infância, porque era introvertida. Então eu passava muito tempo assistindo um canal lá que era de desfile só, que era o canal I. E vendo um canal também que era só de moda. Eu esqueci até o nome, acho que era FF alguma coisa, enfim. Eu só assistia isso e comprava todas as revistas de moda possíveis e possíveis. Aquilo me inspirava realmente. Hoje eu não sinto mais que essa mídia impressa me emociona. Ela não me emociona mais. Qual é a tua opinião sobre a mídia impressa hoje? Eu acho que a mídia impressa está num lugar ainda de validação para o macro. Então, quando você está em um título, as pessoas começam a te observar de uma maneira mais eficaz. Teve uma vez que uma marca de biquíni mandou para mim umas fotos, quer dizer, mandou, fulana usou meu biquíni, que foi copiada por não sei quem, e blá, blá, blá. Eu fiquei com aquilo, eu falei, mas por que você não mandou para mim a divulgação antes e você preferiu mandar primeiro para veículo X? Sabe? Então, assim, vem para mim como se eu fosse essa Honda da internet, porque acha que eu faço uma coisa que faz barulho, mas não é só isso, sabe? Então, acho que as pessoas ainda buscam a validação do impresso, mas eu sinto que o impresso está num lugar muito tímido, comercialmente falando, até por questões publicitárias, por questões de grandes acordos, e não tem mais uma liberdade artística em si, de fazer você refletir. Claro, eu consumo revistas todos os meses e eu leio e tem pensamentos críticos, tem pensamentos bons, mas isso não vai para a rede social. E aí, quando não vai para a rede social, um novo público não consegue entender. Então, a gente vive numa era da nostalgia, de tudo que foi feito antes era melhor, dos desfiles eram mais geniais e de que tudo acontecia porque havia um outro tempo econômico. O dinheiro ele era visto de uma outra forma, ele surgia de uma outra forma, e hoje não. Hoje, se você pula fora de uma linha, esse anúncio cai. Esse anúncio vai para outra revista. Esse anúncio vai ser fragmentado em outras frentes de divulgação. E aí é isso, a revista tem que se manter. As pessoas não têm noção de quanto é caro manter uma revista, uma edição. Então, até isso eu passei a criticar menos. Porque eu sei que para uma revista sair todos os meses é um puta dinheiro. Super. E aí elas têm que se desdobrar dentro das possibilidades de fazer isso acontecer. Agora, um tema que eu questiono muito, e que eu acho até que pode ser um pouquinho polêmico, mas eu vou levantar. As capas de revistas negociadas. Exemplo. Man of the Year, CEO of the Year. Eu adoro, porque as pessoas, assim, eu realmente acho que as pessoas acreditam e elas não entendem que isso são dois fatores. E aí você vai me dizer se você concorda ou não. Uma excelente assessoria de imprensa e muita mídia comprada na revista. Óbvio que eu sei que as revistas têm que se sustentar, que elas têm que, né, faz parte do business mesmo, mas o cliente final, o B2C lá, Sim. não entende que isso de fato acontece, né? Você acha realmente que faz parte do business mesmo e sabendo isso dói menos? Ou você acha que tem alguma chance disso mudar? Eu acho que pro caminho que a gente tá indo, acho que é difícil mudar. Não vai, né? Não, e é isso, é uma boa assessoria. Tem gente que sai em capa de Forbes, tem gente que sai em capa de tudo. E aí eu fico vendo, meu Deus, o que é que essa pessoa fez? Como? Como é que essa pessoa chegou? Até ontem ninguém nem falava, aí do nada surge. Eu não tô nem falando dos grandes empresários que movimentam o mercado, mas de personalidades mesmo, sabe? Então fico... então é isso, né? Então... É possível se você tiver dinheiro, né? Porque com dinheiro você começa a comprar Schiaparelli e quando for na sessão de alta costura, você vai ser convidado como um cliente. Então,
você compra a Balenciaga e você... É isso, né? Hoje em dia, tudo gira em torno do dinheiro, né? Então, se você tem, você vai ser alguma coisa. É isso. Outro assunto aqui, deixando bem claro, eu amo a Malu Borges, gente, trabalhei muito com ela. Eu acho uma mulher visionária, realmente visionária. E deixa claro que o que eu vou falar que ela pediu desculpas, tá? Mas ela cometeu uma gafe na campanha da Animale, que inclusive você escreveu sobre, onde ela usou a música do Arlindo Cruz. Né? Mas o que você me falou que me chamou a atenção quando você escreveu sobre isso foi que fica cada vez mais nítido que nenhuma marca fala para a própria bolha ou clientes. Desenvolve esse assunto pra gente. Gente, você pesquisou, hein? Eu sei sua vida inteira, mano. Então, esse caso da Malu Borges é mais um, né, dela. E aí, a Animale eu acho que tentou fazer... Eu vou recontextualizar porque eu acho que faz mais sentido com o que eu estou vivendo agora. Existem marcas que olham para a pessoa e falam, preciso que você me apresente um mega projeto, que vão ser essas entregas, que você tem um dia para fazer e que você vai receber isso com 90 dias. E existem outras pessoas, dentro de todos os seus privilégios sociais, que fazem um vídeo como esse que a Malu Borges fez. Que é um vídeo totalmente bobo, que ela não precisa de equipe, que ela não precisa de nada, era uma coisa que ela estava dublando, uma música que talvez... que ela falou, eu estava ouvindo no rádio e gostei e usei. Tipo, ela não nem conhecia, pensou sobre, né? Nem pensou sobre. E aí, voltando, o que é que você quer com seus conteúdos? Eu quero isso. Eu quero que o mercado, eles jogue de igual para igual. Que a mesma carga que dão para mim ou que dão para outros criadores de conteúdo, deem para pessoas como a Malu Borges, como a Lívia, como tantas outras que estão aí e que entregam o mínimo e ganham o máximo. Então, assim, se a fatia do mercado está aí, essa fatia do bolo, ela vai ter que ser dividida. Mas ela é dividida de uma maneira totalmente errada. Uhum. Então, assim, um lado da corda precisa ter mais força e o outro por fazer qualquer coisa. Então, todo o meu conteúdo, ele gira muito em torno disso, né? De mostrar para as pessoas que essas vidas, elas não são reais. Que você não tem um diferencial ali. Que você não tem um estudo. Então, assim, para eu vender essa minha série do São Paulo Fashion Week, eu tive que fazer uma mega apresentação. Eu tive que entregar todos os roteiros. Eu tive que mostrar o porquê dessa empresa que está patrocinando acreditar em mim e para quem eu vou atingir. Criar um projeto. Que é um projeto. Então, assim, isso me doeu muito mais já há um tempo. Hoje em dia, eu sei que se é assim, eu vou fazer assim, mas também eu vou entregar o meu melhor. Uhum. E o que vai ficar é o meu impacto dentro da minha comunidade, da moda como um todo, do que eu estou fazendo. Porque, assim, mesmo que muita gente finja ainda que eu não existo, eu vou lá e vou fazer. Tá certo. Então, assim, eu vou mostrar que é possível, sim. Onde a gente vai poder assistir essa série, que eu já tô curiosíssima? No meu Instagram. Tá. E aí eu tô vendo... Que bom, porque aí todo mundo vai ter acesso. Todo mundo tem acesso. Aí eu tô vendo se eu coloco no YouTube também. Então, eu tô tentando projetar... Cria o seu canal no YouTube. Pois é, eu quero projetar novos formatos. Porque, às vezes, é isso, o Instagram tá ali, mas... Tem vezes que eu fico tão sem saco que eu abro aqueles stories, aí eu vejo, meu Deus, isso de novo. Mas posso te falar, o YouTube é uma ferramenta que eu falei na entrevista semana passada, eu uso diariamente o YouTube para tudo. Para aprender, para me informar, para ouvir música às vezes, para ver um clipe, sei lá, eu uso para tudo. Eu adoro também. Eu amo o YouTube e eu acho que é um lugar onde tem muito conteúdo, sabe? E tá crescendo muito, então assim, você investiria super em subir ali no YouTube, que não custa nada, sim, entendeu? E você ainda ganha, tá? Porque cada vez que é visto ali, cai um din-dinzinho. O Instagram é uma coisa assim, gente, meus trocados, cadê? É isso, não tem. Não tem. É isso. Pergunta, sobre o que a gente estava falando antes, não sobre o tema da Malu, né, mas sobre as marcas. Você acha, essa sua opinião é sobre marcas brasileiras, internacionais, tudo? Gente, o João Braga me falou ontem uma coisa que eu achei tão genial. A gente estava falando sobre décadas. Tá. E aí, logo no começo da aula, ele citou que a moda
ela só existe lá na Baixa, começou a existir meio que na Baixa Idade Média, a partir do povo e da validação do povo. Então, se o povo aprova, isso é moda. E aí eu fiquei com isso, né, para já fazer as perguntas no final. E aí ele foi falando sobre tendências, sobre décadas, sobre os movimentos que foram crescendo, a gênero, o grunge, o blá blá blá. E aí eu fiz uma pergunta sobre o que seria um conceito de moda vintage para os dias de hoje. Se tudo que foi criado ficou meio que nos anos 90, assim, de novo, né? E aí ele falou que a diferença é que naquela época, dos anos 80, onde tudo se misturava, onde teve esse cross de tribos, você conseguia entender como uma salada de frutas. Que aí, se eu não quiser comer a banana, eu posso tirar a banana. Se eu não quiser comer a mamão, eu posso tirar o mamão. E ele falou que o mundo hoje, e essa salada de fruta, ela se tornou uma vitamina. Então, assim, é tudo tão misturado que você não consegue mais tirar os ingredientes que você não quer e que não servem mais para você. Porque você olha para um lado, até uma marca mais progressista, quando vem uma dessas meninas, dessas supers, com seus super stylists e tudo mais, e fala assim, eu quero usar você, elas vão se render. Total. Elas vão se render. Assim então, é um movimento mundial e, no fim, acham que essas meninas, elas têm realmente um poder de consumo muito eficaz. E é bizarro, né? Então a gente não tem mais como tirar essa salada de fruta, essas frutinhas. Então a moda como um todo é um reflexo da nossa sociedade, né? Então tudo que a Balenciaga fez até hoje com Demna, que agora tá indo pra Gucci, incomoda porque é real. Sim. Então a gente Lembra começa a olhar. Cancelado ali, com aquela Exatamente. campanha que tinha as crianças. E aí é muito E era uma real. provocação, né? Desculpa te interromper, era uma provocação. Mas o público não está pronto para isso, né? Não. E aí quando for lá na frente as pessoas vão entender de uma outra forma, mas tudo que é espelho, às vezes que isso dá uma angústia na gente, mas não é só no Brasil. Acho que o Brasil é um reflexo do mundo também e vice-versa, Claro. né? A gente começa a falar que a Gigi Hadid fez a campanha de Havaianas, mas... A única coisa que me irritou ali, vou te falar, podia ter vindo pra praia de verdade, né? Poderia. Não precisava ser um background falso. Desnecessário, Havaianas. E aí a grande crítica foi por conta disso. Mas hoje em dia todo mundo também cria seus próprios backgrounds. Às vezes você não tá nem indo pra lugar algum e tá lá postando a sua foto saindo de casa. Hoje você sabe? tem o IA, né? Que coloca o background no fundo. Exatamente. Você Então vai assim pra é onde você isso. quiser. As coisas incomodam porque a gente sabe que isso é real. Mas você acha que incomodou a Gigi Hadid ou incomodou o fato dela não ter vindo? Acho que o fato dela não ter vindo. Eu acho que foi isso. Eu acho que o brasileiro ele tem um lugar muito apaixonado pela nossa cultura. E aí, Patriotismo, assim, né? e é bizarro. Então, assim, realmente é uma piada, né? Você coloca um modelo a nível da Gigi, você não poder pagar uma passagem pra gata vir aqui no Rio, dar um close e ir embora, gente. né? Mas, enfim, as pessoas também, elas adoram cair nessas polêmicas da internet, depois não sabem o porquê. Eu falo, gente, tanta gente trabalhando, ninguém pensa, né? Tipo, isso aqui pode dar algum problema. Uma coisinha, falando de consistência de comunicação de marca, assim, coerência, porque eu acho que, querendo ou não, as marcas até para conseguirem se manter relevantes vão se... Como é que eu posso te falar? Palavra péssima, mas eu vou usar. Meio que se prostituindo para viralizar, para causar, enfim. Tem alguma marca nacional ou internacional que você acha que é consistente? Eu acho que tem... Acho que a Aline Niemeyer Ela sempre é. Ela uma nunca marca mudou. consistente. Eu acho que Apartamento 03 do Luiz é uma marca consistente. Ele adora o trabalho do Luiz porque ele traz as pautas, né, que ficam na margem da sociedade, mas através do belo. E ele sempre esteve ali, o Luiz sempre fez um trabalho impecável. Nunca quis também entrar em polêmicas, mas a roupa dele, para quem tem esse olhar mais refinado sobre causa, sabe que o protesto tá ali. Eu acho que tem muita coisa assim ainda consistente, sabe? Porque a gente também pega a Paula Raia, super consistente dentro do que ela acredita. Até a Cris Barros, né, que mesmo estando Sempre se manteve também. dentro desse grupão animado,
sempre foi muito coerente dentro do trabalho dela. Tem muita gente consistente, né? Porque as pessoas... Sabe o que eu li na Bazar desse mês, agora de março? Uma entrevista com a diretora criativa da Elos, que a Elos está completando agora 50 anos, né? E aí ela falou, eu não sei se eu vou fazer festa de 50 anos, porque para o brasileiro 50 anos é algo muito velho, é algo datado. Eu falei, nossa, que absurdo isso, gente, porque assim, a gente está comemorando os 100 anos de Fendi, sabe? Como assim? Então, mas ela tem razão em um certo ponto. Você acha porque que o público ainda vê assim? É, porque parece que tudo virou descartável. É como se você não tivesse no São Paulo Fashion Week e hoje a marca morresse, mas a marca ela tá com outro objetivo e está crescendo bem mais do que se ela estivesse desgastando com um evento de moda. Então, assim, funcionam as coisas. Sim. Porque às vezes elas mudam de foco, às vezes elas não querem sair na Vogue todo mês, ou elas estão com outro tipo de produto, um outro tipo de abordagem. Mas tem muita coisa consistente, é que a gente tá olhando para um fator geracional, né? Eu li ontem, tem um Instagram que eu adoro, gringo, que chama Hers Oficial, que eles falam muito de cultura, falam sempre sobre moda também. E aí eles falaram assim, que as marcas apoiam muito a exibição, o clube do livro. Você vê que as marcas mais de luxo, elas têm cada vez mais investido em cultura mesmo. Sim. Só que eu me pergunto e me questiono se o cliente final consome de fato isso. Ele lê o livro mesmo, ele vai no cinema mesmo, ele frequenta essas exibições ou é tudo um show, uma performance para o Instagram? Eu acho que existem tipos de consumo diferentes dentro de qualquer marca. Eu falo muito isso pro próprio Iron, que é o diretor criativo da Missy. E eu falo, você trouxe muitas pautas para dentro de um mercado privilegiado dentro desse setor que você está, e às vezes quem te consome não pode ter 3, 4 mil reais para comprar uma bolsa, mas ela consome a imagem, ela consome a história, ela consome o seu conteúdo. Então, assim, eu acho que são públicos diferentes, né? A Chanel faz isso muito bem. Ela tem um tipo de clube de leitura, que eu sempre vejo as pessoas recebendo livros. Tem, que é com a Carlota Casiraghi. E é uma coisa, assim, bem bacana, né? Então, tem esse apoio para com o MASP também, anual. Enfim, tem as marcas que elas estão focadas nesse outro tipo intelectual da coisa, né? Então, elas tiram esse lugar do consumo material para um consumo intelectual. Eu falo da Chanel porque a Chanel ela tem uma relação muito bem definida com as artes, né? Eu acho que a Chanel aqui no Brasil... Desde sempre também. Sim, e aqui no Brasil eles têm um squad muito bacana, assim, de mulheres pretas, principalmente, assim, que são representantes da marca e fazem parte de um novo movimento, né? Então, é um outro tipo de consumo de Chanel. Total, né? E que talvez fuja muito da época da Chanel em si, que era uma mulher extremamente controversa. Sim. Né? Então, assim, que bom que a Chanel está sabendo se reinventar e se atualizar para se adequar a esse mundo novo. Agora sim, falando de um assunto bem polêmico. Asas 2154. Para quem não sabe, Asas 2154, nada mais nada menos do que a fusão do Grupo Soma, maravilhoso, e do Grupo Arezzo, né? Duas potências na moda na América Latina que se uniram ano passado, né? Eu acho que foi em maio, junho do ano passado, fizeram uma fusão que valia 12 bilhões de reais. Há pouquíssimo tempo, já está rolando aí um burburinho, assim, de a coisa degringolou. Na verdade, eu acho que nunca andou. Para quem está dentro do mundo da moda e conhece os perfis, acho que difícil aquilo ali dar certo, né? Eu sinto muito pelo Roberto Jatahy, que eu tenho uma admiração profunda, é um grande empresário, um lorde, assim, dos lordes em relação à educação, e uma pessoa, um empresário que ainda tem um lado muito humano. O Roberto, ele sempre olhou muito para o lado humano, eu tive o prazer de trabalhar com ele durante uns 4 anos, mais ou menos. Eu ouvi até semana passada, não quero rir, mas assim, que é horrível, né? Mas assim, uma piada no mercado financeiro que fala assim, rumo a 2.154 ou rumo à ação de R$ 21,54. Gente. É o que rola no mundo do mercado financeiro. Meu Deus! Eu fico feliz zero, eu fico triste, porque afinal de contas é uma empresa que contrata, né, emprega 22 mil pessoas. Então, assim, tirando tudo,
me preocupa muito, me deixa muito triste as pessoas que trabalham nessas empresas, que dependem desses empregos e de empresas que fornecem para essas empresas também, porque qual é o resultado disso? Mesmo que essa fusão se desfaça ou não, e essa perda de dinheiro absurda, né, que você dormir e perder 500 milhões deve ser muito ruim. Ai, deve ser ó. Não deve ser ruim. Me preocupa mais o fato a consequência são essas perdas, se perderem emprego, esses fornecedores pararem de fornecer. O que você acha? Onde você acha que essa história vai parar? Eu acho que ela não vai acabar tão cedo. Eu acho que esse divórcio, ele não é tão fácil de se desmanchar assim. Eu acho que são duas gestões completamente diferentes. Quem conhece o Alexandre Birman sabe. Não é segredo para ninguém de mercado, de bastidor. E como você falou, o Roberto ele tem uma outra visão mais humana da coisa. E eu até escrevi sobre isso, né? Eu acho que quando duas gestões elas se fundem, mas não tem ali um denominador comum para coisa, que primeiro quando os grupos se fundiram pegou o nome de muito mais do Grupo Arezzo do que do Grupo Soma, né? Essa projeção do 2154 era uma projeção do pai dos Birmans que queriam ver a Arezzo chegando nesse ano. Então, eu fiquei pensando, nossa, mas assim, sabe, o que não é algo unificado, mas que está trazendo já alguém em destaque. Então, a gente trabalha com moda e quando vai para moda dentro de dois homens que totalmente diferentes, que precisam se posicionar. Logo quando saiu, eu fiz até um post falando que ia se tornar um tipo de monopólio da moda, né? E é bizarro, né? Porque o mercado acaba ficando refém. Então, eu acho que se houver realmente essa separação, todo mundo ganha. A gente ganha competitividade de mercado, a gente ganha boas marcas operando. O que você vê é a Baum comprando de novo a marca dela. Então, alguma coisa está errada. Sim. Sabe? Então, assim, tem conflitos de interesses rolando. E de valores. A indústria da moda, ninguém fala nada. Então, tudo que a gente sabe vem através dos veículos de economia, porque a moda fica cega, surda e muda. Que a moda depende, né? Depende. Então, assim, é bizarro. Eu também não torço pelo mal, pelo fim. Não, jamais, pelo amor. Mas eu acho que deveria separar, porque aí todo mundo ganha. A Hering perdendo em relação à qualidade da coisa, que era uma marca que as pessoas admiravam pelo produto, né, pela boa roupa. Enfim, eu acho que tem muitas brechas aí, eu acho que uma separação traz de volta. Competir saudavelmente é muito bom, porque você acorda tentando entender como é que você pode melhorar no seu próprio sentido, mas, sim, gente, pelo amor de Deus, você juntar todo mundo num caldeirão só, aí vira a vitamina do João Braga. Literalmente. E ainda tem outra coisa, assim, parando para pensar, é bom também os colaboradores, o time, ou pessoas que trabalham nessas empresas, terem a opção de escolher trabalhar em lugares, sim, que tenham muito mais a ver com os seus valores do que apenas receber o salário no final do mês, porque no final do dia você passa muito mais tempo dentro do escritório do que você passa na sua própria vida pessoal e com as pessoas que você ama. E isso então, não assim, se sustenta. Isso não se sustenta, entendeu? Então, assim, você tem que ir para um lugar onde os valores sejam similares aos teus. Então, se tudo se junta, um sempre vai prevalecer. Sim. Né? Então, assim, acho que é isso, é a opinião dada de ambos, né? Espero que dê certo, torço muito pelo Roberto, de verdade, assim, acho que é uma pessoa fantástica, admiro muito, tenho certeza que vai acontecer o que for melhor para todo mundo. Falando agora de GPT, chat GPT, me fala, pelo amor de Deus, como você está lidando com isso? Outro dia eu li, recentemente, que um veículo italiano chamado Il Foglio nem sei se é assim se pronuncia, viu, gente? Vai lançar um jornal que é 100% escrito pelo IA. Eu tenho certeza, né? Quem sou eu? Eu acredito que a gente jamais vai ser substituído 100%, porque existem sentimentos e milhões de coisas, opiniões próprias, enfim. Te assusta pensar que a opinião humana pode vir ser substituída por um IA? Jamais.
porque uma máquina não vai conseguir traduzir em códigos binários o nosso sentimento. Então, as tecnologias, elas estão aí para nos auxiliar. Então, se você coloca a carroça na frente dos bois, claro que vai dar errado. E assim, as pessoas começam a perceber o que é verdade e o que é mentira, né? Então, você usar uma ferramenta tecnológica para aperfeiçoar ou para, de alguma forma, te auxiliar numa pesquisa ou, enfim, em temas variados, é uma coisa, né? Mas, assim, eu acho que a gente também está indo para um lugar muito mais do calor humano. Então, assim, estamos aqui em um podcast ao vivo, conversando sobre diversos temas que permeiam a moda. Então, se você não tem um certo conhecimento de mundo, se você usa isso como um step para criar sua persona digital, vai chegar uma hora que você vai precisar participar de uma mesa, de um debate, as pessoas vão querer saber quem é você, e você não vai ter assunto. Então, é muito isso. Tu não tem medo desse lugar da tecnologia, até porque a gente usa hoje aparelhos que nos auxiliam diariamente em relação a tudo. Então, Você usa? Uso para fazer algumas pesquisas. Eu trago muito esse lugar de pesquisa. Eu acho que o Google está ficando um pouco para trás. Eu tive essa conversa essa semana, assim. E aí o Google traz muitos mais links e o IA traz uma visão maior. Tem pessoas que fazem trabalhos incríveis. Tem um projeto chamado Imagético, que é o Nordeste Imaginário, e ele cria Nordestes possíveis a partir da inteligência artificial. Você, obviamente, vê que aquilo é um trabalho artístico. Então, assim, tem gente que usa essas coisas meio que pro bem. Agora você vai ficar fazendo IA. E não deixa de ser uma ferramenta que não tem tantas funções ainda de certezas, né? Tem muita coisa, muita informação errada que se joga ali. Então não é isso, né? Você pegar e falar, eu quero falar sobre a separação do grupo Soma e do grupo Arezzo. Vai sair muita coisa ali meio que aleatória, né? Então é complexo, não deixa de ser uma ferramenta, né? Não é um direcionamento para você criar nada do zero. No Business of Fashion saiu que a H&M vai usar agora modelos de IA. Então, eles compram a imagem do René, negociam com o René, falam, olha, eu vou desenvolver 30 imagens no IA com você, tá? O que você acha disso? Assim, eu acho que vai ter um momento que a gente não vai poder fugir mais, né? Mas uma coisa que eu achei legal é que a H&M vai fazer de uma forma que a modelo tenha controle 100% dessas imagens. Ela vai poder vender as próprias imagens que foram criadas e pagas pela H&M para outras marcas. O que você acha? Eu acho que é um caminho do futuro, né? Mas aí eu acho que não é legal quando você começa a tirar também empregos de pessoas, né? Porque você vai começar, tipo, a classe de modelos, coitados, já são tão sucateados. Eu recebo de mensagem falando, que São Paulo Fashion Week de não sei quantos anos ainda não me pagou, aí agora você vai vender uma imagem e você pode editar essa imagem, mudar o cabelo, deixar o cabelo como quiser, fazer tudo. Então a gente vai passar por uma crise realmente de profissionais, né? Mas não deixa de ser uma tendência de mercado. Ninguém vai mais numa locadora e aluga um filme, tá tudo lá nos streams. Ninguém vai mais com a frequência que ia numa livraria, vai no e-book. Então, assim, são adaptações. É isso. Falando um pouco de moda e da moda de antigamente, eu lembro da época de John Galliano, né? Quando ele fazia aqueles desfiles espetaculares, cheio de história, cheio eles eram performáticos, né? Eles tinham mensagens, assim. Só que, tristemente, o cara causou e foi literalmente cancelado do mundo da moda e eu acho que foi deletado da vida, né? Eu assisti o documentário dele, que é Ascensão e Queda, não sei se você chegou a assistir. Mas assim, eu confesso que assistindo, eu não senti, durante o documentário inteiro, o perdão verdadeiro dele, assim, tipo, que ele realmente errou. Parece que ele está tentando evoluir, parece que ele está tentando melhorar, mas eu não senti uma verdade completa. Em relação a cancelamento hoje, você acha que é muito drástico o nível de cancelamento, por exemplo, que ele sofreu? Ou você acha que as pessoas merecem um perdão, uma segunda chance? Eu acho que existem crimes e existem deslizes. O que ele fez foi crime, né? Tipo, ele foi um crime de racismo, foi antissemita.
em um mundo que ele tinha um cheque em branco e ele era meio que o rei do mundo, porque a Dior era a maior casa de moda da época, ele fazia as coisas mais Tão mirabolantes. talentoso. Era um gênio, né? E aí o cancelamento, tipo, às vezes a pessoa fala, sei lá, na época da pandemia, teve aquela galera toda falando, que já foda-se a vida. A gente tá falando de gente sem noção. É. Então, assim, é um grande cancelamento. Mas eu acho que as pessoas merecem, sim, um perdão, sabe? Até porque estamos aqui todos como humanos. E às vezes eu não tô num dia bom, e às vezes eu posso passar por uma pessoa e dar uma resposta meio que mais enviesada. E outro dia eu vou estar lá, eu encontrei com ele foi péssimo, ele foi arrogante. E às vezes isso vira uma bola de neve maior do que foi. Então, assim, é o cuidado, sabe, de ter esse lugar do saber o que a gente merece cancelar ou questionar, ou do que coisas que podem simplesmente passar porque aquilo é realmente irrelevante. Mas eu acho que colocar pessoas num limbo é muito cruel É muito e, assim, cruel. nos tira também esse lugar de errar, né? Então, será que eu vou... Quem é que tá atrás com a minha pedra que vai jogar em mim também? Então, sabe? Então, eu venho pensando muito nisso. Eu penso bastante, eu me questiono, porque assim, errar é humano, né? A gente tá, estamos todos, como é que eu posso falar, predispostos a errar, né? Eu acho que o difícil é depois você olhar para aquilo, aceitar que você errou, enxergar que você errou, avaliar e aprender com aquilo, né? Assim, Sim. mas esse cancelamento tão drástico, ele me assusta, sabe? Assim, me incomoda, me dói ver, assim, porque e ainda mais, assim, no caso dele, tem outros casos, enfim, uma pessoa extremamente talentosa, como você falou mesmo, um gênio. É uma pena, né? Mas eu queria seu ponto de vista em relação a isso. No comecinho, você falou Gisele e Virgínia, e eu tinha aqui anotada também. Eu concordo super que essa geração de hoje não olha para Gisele, eu acho que ficou com as millennials, como eu, que ainda olham para Gisele com admiração, eu acho, não como uma referência de estilo de vida, porque o estilo de vida que a Gisele prega, eu ainda acho um pouco inalcançável muitas vezes, de tempo, de milhões de coisas. Mas enfim, brincadeiras à parte, para Virgínia, assim, qual é a interessância que você vê na Virgínia? Eu entendo o impacto dela hoje, mas o que é que você acha que ela transmite hoje, que ela ensina hoje para a nossa população? O case de Virgínia, pelo pouco que eu sei, é de uma menina que teve a mãe que morou nos Estados Unidos enquanto empregada doméstica e que usava a internet meio que para se comunicar. Era uma menina comum. Sim. Então, assim, a gente fala de meninas comuns, Gisele passeando lá e blá blá blá. Aí alguém fala assim: vem aqui que você pode ser modelo. Uma Carol vem aqui. Então, com a internet, a gente não precisa mais dos olheiros. Então, a Virgínia, ela fez a sua própria oportunidade. Ela foi criando os conteúdos no YouTube, foi tendo os relacionamentos. Aí depois parece que o relacionamento dela inicial não foi tão bacana, e já conseguiu o apoio de outras meninas. Ai, que bom que você saiu disso. E aí hoje com o Zé Felipe, né, um dos filhos do Leonardo, tem 3 filhos. Ah, o Zé Filho, né? Leonardo dos filhos, mas ela namora todo mundo. E as crianças são Fofas, sucesso. são fofas. As Marias, a Maria Flor é um fenômeno. A Maria Alice foi a primeira, e agora o menino pequeno, o Zé Leonardo. Então a Virgínia, ela vende muito essa imagem, ela tá lá no perfil dela. 2025 é nosso, toda a honra a Deus. Então, assim, ela tem todos os pilares que o brasileiro adora, né? Ela tem uma família, ela é temente a Deus, ela tá lá fazendo as dancinhas dela, ela tá fazendo as viagens dela, ela tá mostrando para aquelas meninas que é possível. Então, não é que a Virgínia esteja numa capa de uma Vogue, ela está na tela do telefone dela, todos os dias fazendo uma capa de Vogue para ela. E aí as pessoas compram essa ideia da possibilidade. Então a Virgínia que ela vende é a possibilidade. É a possibilidade. Não é um sonho, né? É uma realidade. Ela alcançou. Sim. De fato. Entendo super. Falando um pouquinho sobre diversidade, né? Eu posso dizer, não sei se estou errada, que você levanta algumas bandeiras. E uma voz ativa, né? Mas eu, olhando as passarelas e as últimas passarelas, que é um tema que a gente sempre aborda na moda, voltou tudo de novo. Segue aquela magreza absurda, aquela mulher super alta, aquela beleza que antigamente, nos anos 90,
era ditadura, era aquilo, né? Como você acha que a gente pode ajudar de verdade a mudar isso e ter mais voz sobre isso? Porque você fala, inclusive, que assim, quem é que você questiona, né? Quem é que está sentado nessas cadeiras? São mulheres negras que estão opinando? São pessoas... Como que você acha que a gente pode mudar isso? Porque assim, eu acho sim que essas pessoas têm que ter lugar para falar e tem que ter lugar tem que ter espaço para isso, mas muitas vezes isso é meio que uma utopia. Eu tô bem descrente, sabe, sobre esses temas, assim, porque eu vejo que nunca existiu uma mudança. Você pegar uma marca como Versace, que eu adoro, e colocar a Precious Lee na passarela durante 2 temporadas e depois essa turma some. Isso não é diversidade. Diversidade é quando você coloca as pessoas à mesa, que elas podem opinar. Tomar decisões. Podem tomar decisões. Então, assim, é uma engrenagem muito complexa. Muito, porque vem de privilégios. Hoje no Brasil, você olha para todo esse escopo, as pessoas todas cresceram juntas, estudaram nos mesmos colégios, viajaram a vida toda juntas. E aí são sempre as mesmas pessoas brancas, as pessoas loiras, as pessoas privilegiadas, as pessoas têm ódio às palavras privilégio, mas é a verdade, elas são privilegiadas, então está tudo bem você entender o seu local enquanto sociedade. Agora, o que não dá para fingir e ninguém fala nada é que isso precisa mudar. Sim. Então é uma coisa meio que organizacional. Eu não acredito que a mudança vem de baixo para cima, sabe? Ela tem que vir de cima para baixo. Isso vai até no mundo corporativo, né? A mudança, ela vem dos líderes, né? Eles que ditam que vai lá embaixo, porque as pessoas só seguem o ritmo, né? Então é uma eterna resistência, né? Exato. Eu sempre falo um pouquinho aqui de vida pessoal, porque afinal a gente não é só trabalho. Outro dia eu estava escrevendo um dos posts do Renda-se e eu escrevi assim, que você não seja só definido pelo teu cargo, que você vá além disso. A gente é gente no final. E não que eu queria te perguntar como se fosse uma cobrança, porque a vida saudável também virou meta, né? Mas para desopilar, para sair desse mundo de constante informação, daquela tela louca, o que o Renê faz? Eu tô lá no Copan, todo final de semana, tô com o Valério, tô com o Eider, tô com a Ana, tô com a Tedesco, a gente obviamente floreia alguma coisa sobre moda, mas é um grupo de amigos se divertindo, né? Quando eu sair daqui, eu vou para um espetinho, vou encontrar com a Iron, vou encontrar com a Irina, vou encontrar com a Francesca. Então, Francesca, assim, beijos. A gente vive a moda, mas também nós temos os nossos momentos. Hoje a gente vai comemorar, por exemplo, o delivery do cuscuz da Irina, que ela lançou hoje, o delivery depois de tanto tempo. Então, assim, são pequenas doses homeopáticas no cotidiano, nessas brechas da agenda louca do Iron, da agenda louca da Francesca, desse mundo louco gastronômico da Irina, que a gente vai se encontrando e vai se abraçando, e vai se entendendo, vai pegando um na mão do outro, numa troca verdadeira, numa mesa do Copanzinho, que é um lugar que agrega. Então, Valério é essa pessoa agregadora que todo mundo chega, todo mundo senta, né? Todo mundo chega, todo mundo senta, todo mundo conversa, todo mundo cresce. Então, eu tenho os meus amigos do Rio Grande do Norte, eu tenho os meus amigos agora do Rio de Janeiro, que é uma base muito forte, que eu sou muito feliz de compartilhar a vida com eles. Então, assim, eu gosto de viver, eu gosto do cheiro e do sabor do novo. Então, a minha moda, ela só acontece justamente por isso, porque eu circulo. Eu ando com uma pessoa pobre, eu ando com uma pessoa milionária, eu ando com uma pessoa que, tipo, você não diz nunca que tem bilhões na conta, mas ela está ali comigo. E se adapta a tudo, né? E se adapta a tudo. Então, eu cresci assim. Então, assim, para os meus amigos de Natal, eu acho que para eles foi mais complexo entender essa minha mudança de vida, porque é isso, eu consigo circular muito bem, sabe? Estou uma hora escrevendo para Forbes, outra hora para o Cidade Jardim, outra hora eu estou fazendo... alguém pede para eu analisar o TCC que está se formando. Que legal. Eu já fiz muito TCC, Jura? Muito. E aí, é isso, sabe? Eu não fico preso nisso. Oh, meu Deus, eu sou o Renê Oliveira, que as pessoas estão esperando um texto meu. Não, eu vivo. E esses seus amigos, eles seriam o que você considera a sua rede de apoio em São Paulo? Super. Eu cheguei em São Paulo de uma maneira muito bem assistido, né? Eu não tenho uma história triste para contar sobre São Paulo. Graças a Deus. E aí eu vinha com frequência por conta do trabalho
E eu fui criando essa minha base, né? Então, quando eu parei para ver as fotos do meu aniversário, eu falei, gente, olha só que coisa mais bonita, sabe? Que gente boa da moda, as pessoas que me abraçaram, as pessoas que estão vibrando, as pessoas que estão aqui pegando minha mão. Sei lá, quando eu adoeço, um amigo meu, Francisco Valente, ele tipo, é aquela pessoa que tá lá na loucura dele, que ele é PR, esse povo tudo doido, né? Trabalhar com muita gente. E aí ele tá precisando de alguma coisa, vou mandar isso, vou mandar aquilo. Eu também tava esse mês mais ausente, por conta de um repouso. A Irina vai e manda comida, aquela coisa toda. Só aquela comidinha deliciosa, dela, né? E a Francesca fala assim, ela fala, Cis, vem aqui pra casa se precisar. Tem um quarto, eu cuido de você. E aí o Airon também foi uma pessoa muito fundamental na minha chegada, e até hoje eu acho que a gente tem uma relação muito bem definida de amizade, de trabalho também, coisas que um ajuda o outro de uma maneira muito democrática. Então, assim, estava agora no almoço da Isa Isaac Silva também, que é uma pessoa que sempre esteve ali. Lá no começo, quando ninguém dava nem muita bola, ela estava lá compartilhando meus posts e brai. Então, assim, é muito isso. Eu acho que eu não tenho como diferenciar meus amigos da moda e meus amigos da vida. Não, porque assim, a minha vida, ela não tem essas subcategorias. Então vamos todo mundo fazer esse mesão e comer esse bolo de aniversário aqui no Dona Onça, e todo mundo foi muito feliz, assim. Nos outros dias eu comecei a receber as mensagens falando o quanto foi especial essa noite, e acaba que não é uma noite só para mim. É pra todo É um mundo, momento né? de celebração que eu estou conectando um jovem estilista, um estilista veterano, conectando um fotógrafo que está começando agora com outro fotógrafo, e assim vai. Eu tenho aprendido muito também com o Dudu Farias, o stylist, meu amigo. E eu falo, gente, tem tanta gente generosa no mundo, sabe? Eu acho que as abundâncias, elas vêm a partir disso, da sua troca. E aí o Dudu, ele tem me ensinado muito a doar. Ele é uma pessoa que a casa sempre cheia. Olha. E você chega lá, você é recebido como um rei. Você é recebido como, sabe, uma pessoa comum, digamos assim, socialmente falando. É uma super estrela do entretenimento. E a gente faz as coisas circularem, todo mundo vai crescendo junto. Eu acho que é isso que me sustenta, além da moda. Isso é muito bonito de ver, muito bonito de ver, porque a gente sabe, qualquer mundo, né, tem seus dois lados, e é bom ver que uma pessoa como você, como eu, do Nordeste, vem pra cá para começar a vida, conseguiu construir isso. Eu acho que todo mundo tem a oportunidade de construir isso, sim. Acho São Paulo um lugar que abre portas, com certeza, mas depende muito da gente, né? E da nossa energia de construir essas redes de apoio, esses amigos, como você construiu, né? Tá quase acabando, que droga. Mas enfim, você falou esses dias que alguém te falou assim, você tem que aparecer mais nos vídeos, você tem que não sei o quê. E o pessoal me fala isso também, fala assim, se você não aparecer em renda, você não vai engajar nunca. Eu morro de vergonha, a gente estava falando isso antes de abrir aqui, eu me sinto boba, mas eu amei que você falou, eu não tenho que nada. Você vai começar a se abrir, porque, cara, exige, e aí a gente faz o quê? Exige, mas eu sei muito bem. Por exemplo, minha casa. Ninguém conhece a minha casa além da minha sala. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, eu não quero que isso seja sobre mim. Quando eu tiver no vídeo, eu vou fazer o vídeo com conteúdo. Eu vou trazer um vídeo trazendo uma reflexão. Eu não quero que seja, eu tô na dúvida qual roupa eu vou escolher. Eu uso essa camisa preta ou uso essa camisa branca. Eu vou com essa bota ou vou com tênis. Pra mim, isso não é conteúdo. Pra mim, isso não é conteúdo. Pra mim, isso é qualquer coisa. Pra mim, isso é uma necessidade narcísica de aparecer. Sim. Então, assim, eu vou aparecer, mas eu não vou... que você falou, eu achei engraçado, você falou, vai se abrir. Não é que eu vou me abrir, eu vou fazer o meu trabalho. Eu sou um comunicador, eu sou um jornalista. Que tem uma diferença toda. Eu vou comunicar, eu não vou estar lá de bonita. Hoje eu postei uma selfie que realmente eu estava me sentindo muito bonito. E aí postei, tipo, também... mas tudo bem também, né? Vai, cara, sabe, uma vez ou outra. A gente quer às vezes um elogiozinho, um biscoitinho. Mas é isso, eu tenho uma função... Eu tenho um papel social e eu tenho um trabalho que me exige aparecer mais. E eu gosto de me vestir, eu gosto das minhas roupas, eu gosto falei pro Airon, essa bota é da Missy, eu falei, quando eu coloco essa bota eu me sinto a pessoa mais poderosa do mundo.
E a moda tem esse poder. Eu não quero ser um jornalista que tá sempre de preto, ou que, sabe, não brinca com o Leve, vestir. né? Então eu quero trazer essa comunicação visual também. E as pessoas, elas também gostam, eu sinto isso, que elas esperam. Eu estava na Ilha do Ferro com um dos meus melhores amigos, o Leopoldo, e Leopoldo é uma pessoa muito do artesanal. Você entra na sala dele, parece um museu, que ele brinca muito com pop art. Também ele comprou um boneco que... O nome do boneco é Sinagoga. É um boneco que é quase do meu tamanho, acho que é maior que eu um pouco. E aí, para levar de Alagoas para Natal, que o Leopoldo desceu para Alagoas para o nosso verão, de carro. E aí, eu achei engraçado que o boneco realmente parece ter uma roupa muito parecida com a minha. e é uma camisa vermelha, uma calça jeans, teoricamente larga, uma flare, e um sapato de bico fino. Aí teve um seguidor que falou assim, nossa, ele está vestido de você. Calça de shopping, né, que é a calça do Patolino, e sapato de bico fino. Eu falei, meu Deus do céu, pior que sabe? Então você cria uma identificação e as pessoas também vão te conciliando dentro desse aspecto visual, que para mim também é divertidíssimo, eu adoro fazer. Muito bacana. Eu tenho algumas perguntinhas para o final, assim. Se você tivesse que escolher uma música como tema da sua vida, qual seria? Viena, do Billy Joel. Adoro Billy Joel. Muito bem, depois eu vou olhar a letra com calma. Olha que você vai entender. Eu vou olhar para ver se eu consigo identificar. Sua mídia social favorita? Não necessariamente para você se expor, mas que você utiliza. O TikTok, sabia? Eu morro Jura, de medo não sei usar direito. Morro de medo do TikTok, porque eu acho que lá é um buraco, é um submundo. E aí eu quero ir pra lá, mas eu não sei como é que eu chego, porque eu me divirto muito, meu algoritmo é muito engraçado. O Iron mesmo, eu passo o dia mandando vídeos do TikTok um pro outro. Eu não sei usar direito. Ia ser tão engraçado. Vou olhar lá. E aí eu fico vendo meme, vendo besteira. Eu consumo muito TikTok, mas eu não sou um criador de conteúdo pra lá ainda. Óbvio que eu não podia deixar de perguntar um livro, uma série, um filme, algum. Eu ia fazer a Miss, que ia indicar o Pequeno Príncipe, aquelas, né? Mas eu acho que um livro, eu gosto muito, tem dois, eu gosto muito da Batalha de Versalhes. Tá. Eu acho que a Batalha de Versalhes traz um panorama histórico também dessa mudança da moda entre a moda europeia, francesa e a moda americana, quando os americanos meio que se rebelam enquanto criadores, e você vai entendendo como é que o mundo de hoje ele se formou dentro desse aspecto criativo. E o que eu falei antes nos bastidores da Vogue, eu acho que é um livro também fundamental para você entender a comunicação e o que é a comunicação de moda e a comunicação no geral também. Demais. O que te inspira? A vida. Eu acho que as pessoas, o cotidiano, eu amo andar pelas ruas de São Paulo e ficar vendo o que as paredes falam, sabe? Sempre tem uma boa frase, sempre tem uma imagem, sempre tem algo a dizer. Então, tudo isso me inspira. Eu acho que eu fui entendendo que eu sou uma pessoa que eu gosto de viver, que eu gosto de estar com pessoas que durante muito tempo eu me achava meio que recluso, que blá, blá, blá. Mas eu acho que a vida me inspira. Esses movimentos, esses sonhos de conhecer uma pessoa e virar um grande amigo que daqui a pouco desfila na casa de criadores, cheio de energia, mas ao mesmo tempo também está ao lado de pessoas que me inspiraram um dia e hoje estão comigo. Então, esses ciclos da vida e o tempo, principalmente, eu acho que o tempo é algo que me inspira, porque vez ou outra eu estou escrevendo sobre o tempo das coisas. E eu acho que o tempo das coisas, ele fala muito sobre todos nós. Me fala o seu prato favorito. Meu prato favorito? Nossa, sabe que eu não... Do Nordeste. Gente, do Nordeste, tripa. Olha! Amo tripa com limão. Eu não tenho coragem de comer. Jura? Juro. Gente, eu amo. Tem uma amiga minha que ela fala, nossa, você só gosta dos miúdos, né? Miúdo eu gosto. Miúdo eu adoro. Aí que em alguns lugares chamam de sarapatel, mas lá a gente chama de picado, que também tem a buchada, que é o sarapatel dentro, aí tem tripa, moela.
Eu adoro essas comidas Eu assim, gosto de bem moela. pesadas. Em Recife chama sarapatel. Esse sarapatel, gente, é um monte de coisa miúda, não sei o quê, meio que coalhado, né? Assim, não vou Aham. nem dizer no quê, mas assim, é bom, com limão e farinha, É sem bom. você saber o que é. Você Você come. come, é uma Mas eu amo delícia. tripa. Tripa pra mim é assim, o top 1. Olha, que loucura. Isso que eu já perguntei. Se seus amigos tivessem que te descrever em umas 3 palavras, o que eles diriam? Nossa, eles me chamariam de crítico, genioso e fiel. Fiel. Isso tem bastante em comum com você. Você escreveu sobre você mesmo que, apesar de ser novo, você carrega uma alma antiga, daquelas que viram e sentiram demais, que são as histórias que você não conta que te sustentam até aqui. Eu me identifico 100% com você. Pouquíssimas pessoas sabem da minha história de vida, pouquíssimas. Muito menos das dores que eu vivi. Escolhe uma historinha dessa pra me contar. Eu até troco uma com você. Ah, então tá. Eu acho que a separação dos meus pais foi algo bem complexo pra mim, pros meus irmãos. Acabou que minha mãe entrou nessa estatística de mãe solo mesmo, assim, meu pai é vivo, ainda mora na mesma cidade que ela. Hoje em dia eles se dão bem, mas eu guardo uma mágoa muito grande em relação ao meu pai por sentir esse lugar do abandono. E eu fui entendendo que futuramente, talvez esse abandono e essa falta, ela me engatilhou muitas outras coisas. E a minha mãe sofreu muito, assim, eu não sabia que uma pessoa era capaz de sofrer esse tanto por outra pessoa. Que pra mim isso, hoje em dia, é uma coisa que eu falo, gente, eu não... Inaceitável. Inaceitável. Então, assim, eu acho que tivemos muitos problemas. Eu acho que é uma história íntima, mas também que não é só minha. A gente vive num país com esses históricos, né, de abandono paterno. E aí vem todo o cenário. Eu tenho um irmão cadeirante, tem todo... Meu irmão estava mais velho, morava em Natal. E aí começou isso. Foi uma balbúrdia de mazelas na minha vida, né? Porque nesse meio Sim. tempo a minha tia tinha acometido o AVC, a loja fechou, a minha mãe pegou uma depressão profunda por conta da separação. Então, assim, eu fui criado nesse meio. Então, a minha primeira parte da adolescência foi dentro desse rendezvous de situações. Então, hoje eu me culpo muito menos por diversos aspectos e me dou uma colher de chá, porque é como eu escrevi nesse mesmo texto, eu falo que eu estou realizando muitos sonhos daquela criança e daquele adolescente que a vida tirou oportunidades. E aí eu até perguntei no meu tarô do aniversário, né, algumas coisas familiares. E aí a Shirley, minha taróloga, ela falou: você nasceu onde você tinha que nascer porque você teve a oportunidade de sair desse lugar. Você não queria mais, você não queria pertencer a essa confusão mental, essa confusão emocional, e você teve forças de sair para um Coragem. outro lugar, coragem para sair. Porque se fosse o contrário, você ainda estava lá no interior. E aí eu, tipo, são coisas óbvias, mas que eu nunca tinha parado para pensar tanto quanto eu pensei. Então, eu não trocaria, eu acho que nada da minha vida, porque senão não faria sentido. Os meus pensamentos seriam outros, as minhas questões seriam outras, e talvez eu estivesse sendo mais uma pessoa dentro daquele cenário que eu conheço, que ainda estão tantos outros, sabe, no mesmo lugar. Quando eu volto, eu vejo as mesmas pessoas com as mesmas situações, com os mesmos códigos, Não sabem sair daquilo, com a né? mesma vida, e eu falo, meu Deus do céu, o que é que eu ia fazer aqui? Então, assim, essa é uma história muito de superação e de força de vontade, né? Não é uma história que eu fico falando sempre, porque eu acho que Sim, a gente não é vítima, né? eu tenho mais a oferecer. Então, assim, eu poderia pegar esses meus lugares mais melancólicos. Eles aparecem de alguma forma ou de outra, mas não é meu foco contar a história do herói nordestino. Sim. Então, eu cheguei aqui sem precisar disso. Talvez um dia mais lá pra frente, depois que eu amadurecer mais, talvez eu escreva um livro sobre. Mas, no momento, essas histórias, elas estão
ainda aqui perto, mas elas não me assombram mais. Que bom, que bom. Você falou, eu prometi que ia contar uma coisa minha, e eu acho que uma das coisas que ninguém imagina ou sabe sobre mim, você falou da sua mãe, que sua mãe passou por uma depressão absurda, né? A minha primeira crise de depressão foi aos 14 anos, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu não falava a língua. No primeiro dia, foi um bullying horroroso, tomei um tapa na cara no meio da escola. Gente. Uma mulher gigantesca me deu um tapão na cara, caí dura, assim, ó, no estacionamento do ônibus. Aquela cena de filme mesmo, sabe? O ônibus para você ir embora. A menina do nada me chamou de lésbica, eu entendi a palavra e perguntei, hã? Na hora que eu perguntei, hã? Porque eu não falava inglês, ela me deu um bofetão, caí dura na escola. Eu não consegui voltar para a escola durante muito tempo, eu matava a aula. E aí foi minha primeira crise de depressão. E eu acho que as pessoas me veem hoje super extrovertida e falo com todo mundo. Eu sou uma pessoa que eu tento ser sempre muito autoastral e as pessoas não imaginam, acham que tem esse lado ali atrás também, Sim. que eu tenho que lidar com isso no dia a dia, porque afinal, para algumas pessoas é uma coisa passageira, para outras pessoas é uma coisa química, né? Então, assim, eu acho que é isso. Não sou vítima, zero. Mas, assim como todo mundo, eu também tenho as minhas lutas, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Para finalizar, como você se rendeu ao Renda-se, que conselho você daria a alguém que está lutando para se render contra um sonho? Seja pessoal ou profissional. Eu acho que o sonho é algo tão específico, né? E ele muda tanto. Eu já tive tantos sonhos, eu já sonhei com tanta coisa que depois que eu cheguei aqui, que eu vi tudo de perto, eu falei, isso aqui não era meu sonho. Eu acho que se eu tivesse sonhado e tivesse realizado esse sonho, eu estaria frustrado. Sim. No lugar de estar feliz. Eu acho que as pessoas, elas precisam realmente acreditar mais nelas. Eu acho que falta também muita autenticidade nesse lugar que estamos inseridos, porque parece que você vê que uma trend funciona para uma pessoa, aí você vai e replica, mas aquilo não faz parte de você, aquilo não faz parte do seu DNA. Aí você olha um lugar da moda que a fulana foi e às vezes você vai sem ter o dinheiro para pagar, ou nem o dinheiro para pagar você tem, mas não tem onde voltar para casa. Então, o conselho que eu dou é tipo, viva dentro da sua própria realidade, assim, as coisas elas vão aparecer não por validação social, mas pelo que você consegue projetar a partir do que você tem dentro de você. Eu não precisei tá bajulando ninguém, eu não precisei estar segurando bolsa de madame, eu não sei fazer uma escova, eu não sei fazer uma maquiagem, eu não sei, sabe, eu não cumpri esse estereótipo para hoje ser respeitado dentro do mercado. É a coisa mais clichê do mundo, mas assim, eu fui eu mesmo. Então, assim, eu fiz o que eu acreditava. Foi autêntico. E desde o começo. Então, se você pegar as minhas publicações de 2020, 2021, obviamente, assim, a gramática ela vai estar melhor. Mas a ideia central é a mesma. Então, assim, eu criei um objetivo, eu mirei na pessoa que eu já era, mas que eu poderia ir além. E fui, porque eu sabia que nada ia me fazer feliz se eu tivesse que silenciar, se eu tivesse que ser conivente com situações que eu não acredito. Então, assim, eu trilhei o meu caminho. A gente estava falando sobre uma pessoa que te disse sobre futuros, né? Então, assim, eu fui indo. Eu fui indo pelo meu caminho, às vezes eu dava uma curva, às vezes dava outra, às vezes dava passos para trás. Esse mês agora de fevereiro eu dei um passo para trás porque eu caí de um cavalo em relação a um trabalho, mas também eu me reergui e falei, nossa, tá tudo bem, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso da maneira que vai ter que ser feita, a maneira certa, com o pensamento certo, com a projeção certa e com o projeto certo também. Então, assim, é muito isso, sabe? As pessoas têm uma pressa sobre tudo e começam a criar expectativas, começam a criar situações, idealizações que às vezes elas são inexistentes. Então, assim, relaxa e segue o processo. Se eu pudesse voltar atrás e falar isso pra mim, da minha época de faculdade, sabe? Se aprofunda mais, sabe? Se esforça mais aqui, curte, se joga nessa aula de TV, se joga nessa aula de rádio, nesse laboratório, aprende a diagramar com essa sala
de IMAX que a universidade tem, sabe? Vai fazer... Eu faria. Mas, assim, no momento a gente também acha que quero acabar logo, quero entrar no mercado de trabalho, eu quero ser alguém, a pressa. E hoje eu tô assim, bem tranquilinho, tranquilinho. Bom, a gente bateu um super papo, eu ficaria com você aqui, ó, horas e horas. Mas chegando ao final, depois desse bate-papo, como você sai daqui hoje? Eu saio mais feliz, porque eu consegui também falar sobre muitas coisas e eu acho que reavaliar também outras situações e entender que o caminho é esse, sabe? Então, cada vez que eu troco uma ideia, bato esse papo com as pessoas, eu coloco coisas pra frente, eu sei que a vida ela vai me devolvendo. Sim. E eu fico feliz também de ter essa troca com você, por exemplo, uma pessoa de mercado que está aí há um bom tempo e também está se reinventando dentro de uma carreira. Sim. Isso é a maior inspiração para todo mundo, né? A gente poder se reconstruir e muitas vezes sair de lugares que não nos cabem mais. Exato. Eu queria muito agradecer que você veio. Você foi super querido e aberto desde o primeiro dia que eu te convidei. Fico muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar a tua história, de poder ajudar a contar a sua história. Eu tenho certeza que vai inspirar quem ouvir. Sempre tem alguma coisa aí que inspira alguém, mas a sua história é incrível. Por favor, não pegue a sua bolsinha e vá embora. Eu sempre termino Renda-se, e eu acho que é uma forma também de fomentar a leitura, que hoje em dia eu acho que as pessoas leem tanto a coisa imediata ali e esqueceram os livros, né? Tipo, a adolescência não, os jovens, até li numa dos seus posts, depois fui até ver se tinha até uma informação mais atualizada, que os jovens de até 18 anos, eles nem leem mais praticamente, né? Então, assim, acho que era 8 ou 10% que compraram livros nos últimos 12 meses. Então, eu sempre termino com um livro, eu comprei esse livro para você, que eu tenho que admitir que eu não li ainda, mas eu achei que você ia gostar, que chamam Como os Artistas Veem o Mundo. E aí, são histórias de artistas que eles mesmos contam de experiências deles. Gente, adorei. Então, eu espero que você goste. Tem um cartãozinho obrigado. aqui. Muito obrigada por ter vindo. Fiquei muito feliz, você. de verdade mesmo. Muito sucesso. Quero voltar para a parte 2. Eba, e eu quero ver muito, gente, o seu documentário. Como você chama o show? Vai ser chamado Reviews. Reviews. Vai estar no Instagram do Renê, @ReneiraOliveira. Sigam e eu vou incentivar ele a colocar no YouTube também, tá? Colocarei. Então, muito obrigada, gente, por mais um episódio, pela presença de vocês aqui. Sigam a gente no YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast. A gente está em todos os lugares no canal que você preferir. Obrigada, até a próxima.